no tempo quando Jesus apareceu aos discípulos no caminhantes a Emaús, para eles, quando estavam falando, isso é em Lucas 24, um dos lugares onde ele fala, onde se lhes aproximou-se deles, Jesus, estavam conversando. Isto é o que tinha acontecido com Jesus, daquilo que tinha acontecido com Jesus, conversavam sobre isso e diz que Jesus mesmo apareceu a eles, enquanto eles caminhavam, Jesus apareceu a eles, próprio Jesus, e lhes falou todas as coisas que Moisés tinha falado dos profetas, e tudo isso eram aquilo que ele veio cumprir, aquilo que estava escrito. Porque o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos é o que esteve escrito, o que se escreveu desde o Gênesis. Diz que o sétimo selo vem sendo anunciado desde o Gênesis, sendo anunciado, sendo falado pelos profetas, sendo escrito, e quando chega-se ao cumprimento dessa promessa, já então torna-se essa palavra que foi falada, vem a ser, já vem sendo cumprida, ou seja, o cumprimento dessa palavra falada torna-se viva, ou é viva. Como? De que forma? No véu de carne desse tempo, quando se cumpriu, foi o véu de carne, foi em Jesus, esse véu de carne. Tal como nós, os escolhidos neste tempo, somos a palavra, Romanos 8, que diz, que fala, essa escritura de esperando a manifestação dos filhos de Deus, quando fala disso, olha, e como isso será? Quando será isso? A pessoa vê a si mesma e diz, eu sou a manifestação dessa escritura sendo vivificada, sendo cumprida. E é assim que acontece com o escolhido. Ele identifica-se, se vê identificado nessa escritura quando se faz viva, quando se cumpre. Pois também cada profeta que Deus prometeu em cada tempo, em todo tempo, torna-se viva, torna-se vivificada essa palavra, cumprida essa palavra nessa pessoa. O cumprimento completo, o completo cumprimento da vinda de Jesus, quando ele aí disse aos seus discípulos, não está escrito aí nos caminhantes de Emaús, onde ele diz, escrito está de mim. Tem uma parte onde ele fala, ó insensatos e tardios de coração para creres naquilo que os profetas falaram. Uma parte ele diz que veio cumprir as Escrituras, começando desde Moisés, passando pelos profetas, declarando tudo na Escritura que dizia dele, que dele se falava nas Escrituras. Ele tornou-se, ou é esse cumprimento. Por isso, quando ontem, essa mensagem de ontem, do vento do Oriente, tem um monte de linhas importantes aí, traços que vão se abrindo em cada tema, e no estudo também foi bem condensado, bem resumido, porque gera uma coisa para se continuar sem limitações de tudo aquilo que existe neste tema. Inclusive, olha como na mesma mensagem ele diz que tem coisas que, assim falando, sem temática, sem ter esse protocolo, eu acredito que isso também nós tínhamos falado a respeito disso, ver como essa palavra de um profeta não pode cair em terra. Venha a ser cumprido, venha se cumprir. Se não se cumprir esse profeta que está neste tempo, nesse momento, cumpre-se no outro. Por isso que Deus sempre dizia, tem-se que ter também, ele sempre dizia que tem que ter respeito e reverência com aquilo que se fala, inclusive assim, nessas conversas, o que algumas vezes tem pessoas que zombavam disso e escutavam e diziam, mas olha só que coisa com essas conversas, tenham cuidado com isso, porque uma palavra sendo cumprida, sendo materializada, falada pela boca de um profeta. Tenham cuidado com ela, e já automaticamente as pessoas se transformam ou viram zombadores dessa palavra que foi falada e que está sendo cumprida sem perceberem, estão atacando a obra de Deus.
Mas nós não... Quem de nós vai falar assim? Pelo contrário, Deus está abrindo cada vez mais e mais, porque como as Escrituras têm múltiplos cumprimentos, olha toda essa trajetória de Jesus falando aí que ele não sabia. Não sabiam que era ele, que fosse ele. Então depois, quando foi que ele revelou-se para eles, quando foi? Quando o deixaram entrar, quando o convidaram. Deixaram ele entrar, para que ele não continuasse, senão que ficasse com eles, e abriram-se-lhe a porta da sua casa. Vê que quando o escolhido abre as portas para o Senhor neste tempo, e o fazem sentar na sua mesa, no seu coração, para que reparta o pão e mostre-lhe, dê a conhecer as coisas que tinham escritas a respeito dele. E aí, tem uma parte aí onde ele fala que lhe foram abertos os olhos se lhe abriram e o reconheceram. Onde o reconheceram? Não foi enquanto ele estava caminhando. O reconheceram dentro da sua casa. Aí, bem trancados, aí o reconheceram. E olha como reconhecem os escolhidos de Deus nesse tempo, a forma que o reconhecem, que se lhes perdeu de vista a coluna de fogo, se lhes perdeu de vista no momento, mas ele veio nos falando durante o caminho, mostrando as Escrituras, dizendo-nos as coisas que já estavam profetizadas e que tinham que acontecer, dessa forma como aconteceram até agora, que ele tinha que ir-se do nosso meio, ir embora do nosso meio, quem ele era, ou ele é, e tudo isso. Mas, num certo momento, muitos foram percebendo, certamente os caminhantes de Emaús, mesmo que isso não ficou registrado, mas certamente entre eles batiam um no outro e diziam, mas quem será este? Olha isso que ele acaba de falar. E enquanto ia falando com eles, eles não perceberam quem estava no meio deles. Lembre-se que as Escrituras têm múltiplos cumprimentos. Mesmo que isso tenha acontecido depois da ressurreição, também tem cumprimento agora, hoje. E onde já, quando ele se revela e se dá a conhecer, é dentro da casa. Já certamente eles diziam, eu sabia, eu conhecia, ou pensavam assim, né? E olha onde isso já tem um pleno cumprimento no final, no fim, no quartinho de madeira, onde ontem nessa mensagem, é por isso que essas coisas, ele falava essas coisas assim, uma mensagem aqui, um pouquinho, outra coisa mais adiante lá, para que o diabo não desse no alvo, não acertasse o alvo, para ver como é. E vejam que ele, presta atenção, ele diz aí que ele estava falando com alguém aí dentro do quartinho. E se a coluna de fogo estava falando com alguém, a coluna de fogo sempre fala com o ser humano, porque esse é o seu sócio. Esses são os embaixadores de Deus do céu, enviados para ministrar as coisas de Deus. E ele estava falando aí com alguém, e o irmão Branham diz que aí estava fora, não tinha descido ainda, e estavam acontecendo os milagres e todas essas coisas, ou seja, não tinha acontecido, a ressurreição não tinha acontecido, o que muitos ainda não entendem. Mas aí é que vocês podem ver a predestinação. Não é de quem quer, nem de quem corre. É por isso que sempre deem graças a Deus sempre. Porque podem ver a coluna de fogo caminhando com vocês. O podem reconhecer porque já a deixaram entrar na sua alma, na sua casa. E esteve repartindo o pão, e a forma em que o parte é a mesma forma que ele esteve repartindo ou partindo desde que enviou o primeiro profeta para a terra. Ou seja, que ao vê-lo, o reconhecem porque somos parte dele, somos seus atributos, temos uma representação lá, e é por causa disso que palavra com palavra, isso é como um imã que se atrai. E veem a Deus obrar, operar no meio deles, trabalhar no meio deles. Por isso a bem-aventurança e o privilégio que o ser humano tem neste tempo de poder reconhecer a coluna de fogo caminhando com eles, ou com ele. Mas já vimos agora uma coisinha aí que já não está
caminhando do lado de fora, falando com eles. Já o temos dentro de nossa casa, do nosso coração. E quando a pessoa entra, fecha a porta quando entra. Ou seja, que a pessoa está aí dentro, o ver aí dentro são coisas que são faladas exclusivamente, diretamente para o escolhido. A mesma coisa que a coluna de fogo falou lá no quartinho de madeira, que ninguém sabia o que estava acontecendo aí dentro. E é assim, essa preparação que a coluna de fogo está fazendo no nosso coração. Dessa mesma forma, nos preparando, nos falando individualmente no coração. Porque Deus, ao povo gentil, Deus trabalha com o indivíduo, é com o indivíduo e não como grupo. Não é assim com o povo hebreu. Conosco é assim. Dá tudo isso, povo hebreu como grupo, com o gentil individualmente. Toda essa grande bênção que Deus nos deu é uma coisa que, à medida que vai acontecendo nesta trajetória, neste caminhar, vejam que chegará o momento, o instante onde ele diz, parágrafo 49, acredito que é no parágrafo 49, que é o que vai junto com o de ontem, porque ontem, nesses parágrafos que lemos na 491, eu creio que é na 491, ou eu tenho por aqui 931, que ele fala: se a igreja unicamente ela conhecesse a sua posição, assim vai acontecer algum dia, assim será algum dia. Esse dia é o dia do sétimo milênio, é o dia da dispensação do reino. Então acontecerá o rapto, quando ela reconheça o que ela é, ou quem ela é, e onde unicamente está reconhecendo quem ela é neste tempo. E ao reconhecer o que ela é, olhem, esta outra escritura que vai junto com essa, deixa eu ver onde foi que eu tinha marcado ela. A 49 é a 49. Onde ele diz: ó, irmão, me dê uma igreja cheia do Espírito Santo, meu irmão, e Deus fará em um ano. Quando diz que Deus fará em um ano, olhem, um dos cumprimentos disso é, neste ano, dentro de um ano, existe dias, meses, e de 30 a 40 dias vai se estar estremecendo o mundo. Mas também tem um intervalo de tempo, que é quando a manifestação plena da visão da carpa da tenda esteja acontecendo, ou está acontecendo. E certamente nesse ano é que tudo vai estar sendo cumprido. É por isso que quando diz ou fala que o ano em que começamos a viver seja o ano de nossa transformação. Por exemplo, os anos começam em 1º de janeiro, conforme o calendário gentil, mas aos olhos de Deus, não sabemos se o ano começa em setembro ou em outubro, porque por aí entre agosto, setembro e outubro são as datas que Deus escolheu para engendrar, gerar a primeira vinda do Senhor. E também o irmão Brana foi assim, foi gerado, e também nessa data, foi gerado nessa data também o arcanjo Gabriel, em carne humana, porque ele diz, Gabriel é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, que esse tempo, quando ele fala a Abraão e a Sara, virei pelo tempo da vida, ou seja, como isso pode estar por aí se movendo, se mexendo por esse tempo, sendo movido, porque abril, maio e junho são dias que, quando se nasce nesses dias, os filhos são gerados por esse tempo, entre agosto, setembro e outubro.
por aí, por esses meses. Ou seja, que são 3 meses importantes que não sabemos se desde aí Deus começa a contar esse tempo de que em um ano, e esperamos cada vez que passar agosto, setembro e outubro do ano que estejamos vivendo, que seja essa parte, seja isso que aconteça, seja nessa parte que aconteça todos os eventos. Se for no tempo dos nossos, que começar em janeiro, pois também. Mas a pessoa deve ter isso bem presente, porque agora estamos passando novamente por esse ciclo. Já estamos em abril, que também é o mês quando Josué passou os filhos de Israel à terra prometida. Foi quando mais o Jordão estava transbordando, ou seja, quanto mais problemas existiam ou haviam. Quanto mais dificuldades haviam, foi que Deus escolheu para cruzar o povo para a terra prometida. E vejam como Deus, para transformar-nos, é no meio de um aperto, uma perseguição, ou seja, que tudo, Deus esteve cumprindo tudo. Por isso ele dizia que a mensagem de ontem, se você quiser ver, que o irmão Branham dizia, se você quer ver como vai acontecer, olhe para trás e veja tudo, vê tudo. E como o vê lá, ou veja lá como aconteceu no tempo que passou, quando vê aqui, então você pode ver tudo aquilo que está sendo cumprido. E até mesmo as personagens. A personagem principal na parte do programa divino é Deus, E o personagem principal, a personagem principal da parte que está contra o programa divino é também, é o diabo. Então a pessoa não pode dizer que tem um grupo, um meio grupo, se não estiver ou está com o grupo do programa divino, que está dirigido por Deus e pelo seu programa, pois automaticamente está do outro bando, no outro lado. Não tem meio bando. E a obra que Deus está fazendo agora é o que Ele já fez lá, nas mudanças de dispensações, nas mudanças de eras. Isso torna-se uma repetição de tudo aquilo que Deus está cumprindo agora no nosso meio, entre nós. Mas essa parte de Deus fará, deixamos isso aí pela metade, vamos finalizar essa parte. Ele diz, Deus fará em um ano aquilo que todos os teólogos ou aquilo que todos os teologistas fracassaram em fazerem por 2000 anos. Você espere até que o ungimento da igreja verdadeiramente dê em casa, ou seja, aplicado algo outra vez, o que falamos faz pouco atrás, falamos de novo, dê em casa, acerte em casa, e isso começa a se cumprir na casa, na tua alma, no teu coração. Deixa que Deus te unja, deixa para que tu vejas como será um filho de Deus adotado, como tu serás adotado, como você vai ser. Deixa que isso aconteça. Que o ungimento da igreja verdadeiramente dê em casa, acerte na casa, na dispensação vigente que está valendo, na era vigente que vale. Verdadeiramente dê em casa, acerte em casa. Eles têm fé, o remanescente pequeno tem fé, ou seja, tem a fé, porém não a fé de rapto. E isso que dê em casa é a fé de rapto que estão recebendo. Eles têm fé. O remanescente pequeno, ele faz o esclarecimento disso. Não todo mundo. Esse remanescente pequeno, depois que a porta dos gentios é fechada ou for fechada, vejam como ele marca aí onde e quando é. Depois que a porta dos gentios for fechada, é aí que isso acontecerá. Deus ungirá uma igreja, então. Depois que a porta dos gentios sejam fechadas, então Deus vai ungir essa igreja. E aí diz, aquele que está sujo, fique mais sujo. Aquele que é justo, fique mais justo. Aquele que é santo, seja mais santo. E Deus ungirá a igreja com o poder de Deus, e coisas darão lugar, cederão lugar. Não nesse tempo, então, mas estará fazendo hoje. E diz, coisas tomarão lugar, acontecerão. E aí entra toda essa etapa, a qual etapa o irmão Branham viu, dessa atividade, reunião que ele esteve aí, ou seja, vão começar a dar lugar a certas coisas à medida que nos formos aproximando a esse momento da ressurreição.
tem-se que começar por algum lugar, por algo. Tem-se que começar por um e já depois começará de um jeito progressivo. Algo talvez que muitos dirão, não pode acontecer assim, não pode, é impossível que seja assim. Uma coisa tão grandiosa que está sendo cumprida de uma forma tão simples, não pode ser desse jeito, não. E aí é onde nós mais temos que captar a Deus, obrar na simplicidade, na singeleza. Você quer saber o que Deus está fazendo neste tempo? Procure na simplicidade isso. Na singeleza isso, e não vai escapar nada de você, coisa alguma. Tudo o que está acontecendo, desde o dia 29 de março, por aí, um pouquinho antes, até aqui, vamos falar desde o dia 28 de fevereiro. Se vocês veem tudo o que se tem falado, aí já tem um quadro bem claro, e alguma coisa começou no programa divino. Eu estou falando com o irmão Miguel, na sexta-feira estive falando com o irmão Miguel, acredito que foi na sexta-feira pela noite, depois da reunião, estive falando com o irmão Miguel e lhe falei várias coisas, as quais ele estivesse de prontidão, em alerta a isso, porque as coisas começam, como lhes falei, numa forma simples, numa forma progressiva. E agora eu repito para aqueles que me escutam, repito isso para vocês também, tem que estar com esse olho profético bem afiado, para que não se nos escape nada, coisa alguma. E queremos agarrar e comer todo esse pão que ele partiu aí na mesa, ou colocou na mesa, para que assim, quando chegar o momento, porque ele diz aí que logo desapareceu da sua visão, dos seus olhos. Ele desapareceu, ou seja, que todas essas coisas têm que estar sendo cumpridas neste tempo de uma forma atualizada, mas já com essa revelação de quem é ele, de quem ele é. Lembre-se que foi no momento de confusão, onde o irmão Brana diz que Deus raptará a igreja, Deus a levará. Ou seja, alguma coisa estará acontecendo nesses dias, nos quais o mundo não perceberá, não se dará conta que a noiva foi embora, se foi. Até mesmo as fátuas, chegará um momento em que elas dirão, mas não ia ter um rapto, não ia acontecer um rapto, não aconteceu um rapto, ou seja, que já nesse momento passaram os 30, 40 dias, já passaram, e não perceberam que estava acontecendo algo na terra, estava acontecendo, íamos estremecer esse mundo, e olha, eles perceberam que isso que estava acontecendo, do estremecimento do mundo, era por causa dos escolhidos, que já estavam transformados, e que os mortos em Cristo já tinham ressuscitado, porque para falar, não se supõe que aconteceu um rapto, é que eles nem perceberam que aconteceu a ressurreição, ou seja, que isso são coisas que a pessoa pode ir vendo, verificando como é que Deus está cumprindo isso nesse tempo, nessa forma tão simples, tão singela, a qual nós damos graças a Deus por isso, por permitir ver a obra de Deus neste tempo, a obra maior, mais grandiosa que Deus prometeu desde o Gênesis até este tempo, e nós poder vê-la, poder ver essa obra e poder estar da parte a favor do programa divino, do lado da obra de Deus, ser os vencedores com o vencedor que está partindo o pão, dando o alimento a tempo para os escolhidos de Deus neste tempo. Esse é o servo fiel e prudente, aquele que está dando o alimento a tempo para os escolhidos na era da pedra angular. Não pode ser o mensageiro que tenha ido embora, que se foi. O vencedor é aquele que está vivo no meio da sua igreja. E o grupo que está vivo também são vencedores. O grupo que está vivo, ou seja, que estamos no meio de vencedores. As cordas nos caíram em lugares deleitosos e grande é a herança que nos coube, lugares agradáveis. Essa escritura agora, ela tem um cumprimento em cada um de nós, de seus filhos. Deus nos abençoe, Deus nos guarde. Podemos ter isso como uma introdução daquilo que podemos estar falando
dessa igreja ungida, a igreja noiva ungida com a coluna de fogo. A igreja ungida com a coluna de fogo. O tema. Já depois escutar essa partezinha, nós já estamos colocando aqui o concreto, mas enquanto o caminhão vem e nós esperamos, estivemos falando sobre essas coisinhas e hoje, segunda-feira, 17 de abril deste ano de 2023, no ano, sempre dissemos que nesse ano as conversas e aquilo que se fala da obra de Deus e do seu programa são de grande bênção, porque essa foi a forma, desse jeito também que se usava, que Jesus usava, essa forma, esse jeito, conversando com os seus discípulos, de um jeito comum, corrente, do dia a dia. É por isso que quando eles falavam, mas não ardia nosso coração quando ele nos abria as Escrituras, vê? Porque ele aí no coração, na alma dos caminhantes de Emaús, que ele estava falando diretamente para eles, aí no coração deles. E assim dirão, falarão, já quando estejam sendo adotados, os escolhidos, quando já estejam sendo adotados, poderão falar a mesma coisa. Não ardia o nosso coração cada vez que nos falava e nos repartia o pão, nos dava da palavra, nos lia dessa forma, desse jeito, ele nos lia como Deus estava cumprindo tudo isso, aquilo que os profetas tinham falado, tinham dito, tinham profetizado, como seria a vinda do Filho do Homem com os seus anjos, o que seria, e vejam, de uma forma simples, descobriram em uma forma simples que continuava sendo o mesmo Deus, Criador dos céus e da terra, manifestado neste tempo, no cumprimento desse mensageiro que vem pela sua igreja. É um mensageiro para Israel. Mas como a igreja está no ponto de ser raptada, então se detém, ela para. Ele para no meio da igreja, no ocidente, e esse vento do Oriente, esse vento oriental, esse vento forte, bravio, então esse vento é o mesmo que ele soprou quando nos seus discípulos recebestes o Espírito Santo, recebeis o Espírito Santo, soprou nos seus discípulos. Eles esperaram a promessa, porque não foi aí no momento em que eles receberam o Espírito Santo, eles esperaram até o dia de Pentecostes. E olha como ele nos está soprando o vento do Oriente que chega até aqui o Ocidente, vê que é como relâmpago, e já estamos sentindo esses ares. Já temos o novo nascimento, o Espírito Santo. Nascemos de novo com esse sopro ou soprar. E ele está nos soprando, já está nos soprando com esses ventos do novo corpo. Ou seja, aqui já a palavra já foi falada, já as promessas já foram dadas. E agora estamos neste tempo continuando, recebendo os últimos ares para receber a promessa da transformação do corpo eterno. Há tantas coisas desse tema do vento forte. E aí nós tocamos em mais uma parte, tocamos do que é esse vento e o que esse vento produz. Produz tanto que aí se abriu o mar, foi aberto o mar aí. Ou seja, aqui é trazido à existência pela palavra falada, porque ele levantou a sua mão, que é a vara, e levantar a vara é levantar a palavra, e falou, e as coisas aconteceram. Já terminaram essa parte aí? Já? Coloca isso para trás. Já? Bom, vamos continuar, porque já fizemos uma parada aqui para depois continuar. E vamos estar gravando algum videozinho para poder esse pedaço aqui que estamos fazendo, colocando concreto, mas é uma coisa gloriosa o que Deus está fazendo no meio do povo de um jeito simples, comum. Quando você veja que Deus vai cumprir algo, alguma coisa,
E é a parte final, a parte culminante, que ele vai fechar com broche de ouro, com chave de ouro o seu programa. Busque bem isso, mas isso muito, muito simples. Busque isso muito, muito simples. Isso é o que aconteceu, isso é o que passou por cima de muitas pessoas, em branco, a simplicidade. Mas não pode ser que uma coisa tão grandiosa Deus esteja cumprindo assim de uma forma tão simples. E é assim. E aí vão dizer, vão falar aquilo que eu lhes falei agorinha mesmo, desses caminhantes de Emaús. Não ardia o nosso coração quando nos abria as Escrituras, quando nos falava da palavra. A igreja sendo ungida com a coluna de fogo. Esse foi o tema que eu falei ainda agorinha. Bom, que Deus os abençoe, Deus os guarde a todos. Palavras do pastor profeta José Benjamin Pérez, para a nossa bênção.